E aí, pessoas, agora é a segunda parte do vídeo ali sobre o período helenístico. A gente fez na primeira parte uma discussão mais histórica, breve, analisamos o quanto Aristóteles foi fundamental ali para a consolidação do período, na medida que ele influenciou o maior líder ali do período helenístico, o imperador Alexandre, Macedônia. E o nosso objetivo agora é apresentar as 5 maiores tradições filosóficas do período helenístico, né? A primeira delas foi o cinismo. E aí a primeira coisa que eu te peço é para não pensar a palavra cínico ou cinismo dentro da nomenclatura, dentro da roupagem contemporânea, onde a gente, ao utilizar essa expressão, a gente está remetendo a pessoas que são sarcásticas, irônicas, que dizem uma coisa quando na verdade querem dizer outra, né? A ideia do cinismo não necessariamente remete a isso. Essa tradição, o cinismo, foi constituída por 2 grandes filósofos, um cara chamado Antístenes, que foi aluno do Sócrates, companheiro então de produção intelectual do Platão, e depois o aluno do Antístenes, que foi um rapaz chamado Diógenes. De onde vem esse nome, cinismo? Vem de uma palavra grega, que é a palavra kinos, em grego, que significa cão mesmo, cachorro. A ideia dos cínicos era de que a boa forma de se construir uma contemplação, uma relação com a vida, era levando a vida mais simples possível, mais desapegada dos prazeres materiais possível, mais conectada com a natureza possível. Nesse sentido, quem mais levou a cabo isso acabou sendo Diógenes, que por pura opção era morador de rua. Ele viveu um tempo da vida dele, embora não tenha nascido lá, viveu um bom tempo em Atenas, e ele era sempre avistado ali nas ruas de Atenas. Tinha apenas uma propriedade, que era um barril, um tonel, igual do Chaves, da série mexicana, e nada mais. Ele tinha até uma cumbuquinha que ele usava para ingerir líquido, comer algumas comidinhas, e ele começou a achar aquilo dispensável, acabou dando para um outro morador de rua e mantinha-se apenas um tonel para se proteger de intempéries ali da natureza, chuva ou outros ambientes que fossem mais perigosos para quem mora na rua. E ele tinha um absoluto desprezo ali aos padrões sociais, às regras sociais. A ideia dele era viver bem na medida de usufruir o que o corpo dele, a vida dele e a conexão com a natureza permite, né? E quem defendia uma filosofia cínica era fundamentalmente esses intelectuais que entendiam que a felicidade, o prazer, a contemplação da vida está realmente na simplicidade, está realmente no desapego aos prazeres cotidianos, às regras tradicionais, morais e tudo mais, né? Pois bem, o Diógenes era muito amigo do Alexandre. Há até uma passagem dele com o Alexandre o Grande que ela é emblemática. Uma certa vez o Diógenes estava ali nas ruas de Atenas, em uma rua em específico, dormindo no chão, tal como um vira-lata que a gente vê na rua, onde ele mira lá onde o sol bate e descansa ali debaixo daquele sol do amanhecer. O Alexandre viu aquela cena, ficou bastante incomodado com aquilo, seu amigo, né, com o Diógenes, parou na frente do Diógenes e lhe disse o seguinte: Diógenes, eu sou filho do imperador da Macedônia. Tudo aquilo que você quiser será seu, basta dizer, eu apenas não quero lhe ver nessa condição deplorável, no chão, dormindo sob o sol do amanhecer. E o Diógenes disse: eu posso ter qualquer coisa, então me dê aquilo que você não é capaz de me tirar perpetuamente, mas que momentaneamente está tirando, que é o sol. Você está fazendo sombra, sai da minha frente, por gentileza. O Diógenes, ao falar isso, ele demonstrou muito da marca dele, do desprezo aos padrões, às regras sociais. Alexandre, muito sem graça, saiu e seguiu a sua vida. Essa alegoria, essa passagem, essa anedota, ela demonstra o quanto que a filosofia cínica ela gerava um certo desconforto ali para a vida tradicional grega, para a vida tradicional ateniense. Isso acaba até influenciando mais tarde a tradição cristã, especialmente aos intelectuais que defendem esse desapego material, como São Francisco, como São Paulo, como Santo Agostinho e tantas outras figuras, né? Especialmente ali na passagem do mundo antigo para o inicinho da Idade Média.
Há uma outra tradição importante do período helenístico que é a do epicurismo. Epicuro foi um filósofo fundamental do período helenístico a ponto de nascer uma tradição filosófica à luz do seu pensamento e foi um dos teóricos a se dedicar na reflexão do conceito de ataraxia, né? E toda vez que eu falo do Epicuro, eu parto de um pressuposto que a gente tem que ter muito cuidado, de não misturar hedonismo com epicurismo. O que há em comum entre os dois? Tanto Epicuro quanto os hedonistas, como um cara chamado Aristipo, por exemplo, eles defendem que o propósito de viver é a busca pelo prazer. A vida está associada à busca pelo prazer. Isso vale tanto para os hedonistas quanto para o Epicuro. Só que há uma diferença entre os dois que reside no diagnóstico do que é o prazer, na reflexão do que é uma vida prazerosa. Para os hedonistas, há uma prevalência dos prazeres corpóreos e de uma busca incessante por prazer e mais prazer e mais prazer. Noutra via, o Epicuro entende que o prazer não está associado apenas ao universo corpóreo. Ele fala também de um prazer de consciência, ele fala de um prazer de alma. E mais do que isso, para ele o prazer está no equilíbrio, na mediania, que é exatamente o que ele chama de ataraxia, que é a busca pelo equilíbrio, é a busca pelo controle das suas vontades, das suas paixões, dos seus desejos. Nada em excesso, nada em carência. Ali reside o caminho do prazer. Comer hambúrguer é prazeroso? É, talvez comer 10 hambúrgueres daquele seu hambúrguer favorito não seja tão prazeroso, né? Então, o excesso desencadeia no mal, a carência também. O projeto ali de uma vida prazerosa está associado à busca pelo equilíbrio, pela temperança, pela mediania, e ele chama isso de ataraxia. Isso é uma clara influência da ética, por exemplo, aristotélica, emergida aí no mundo helenístico, né? Essa é uma clara diferença entre eles, só que ele, Epicuro, propõe alguns caminhos para uma vida feliz, especialmente num livro que ele chamou de Carta a Meneceu, que era um brother dele, um amigo dele, Meneceu. E esse livro foi traduzido também como Carta sobre a Felicidade, onde ele estabelece algumas regrinhas para se chegar a essa ataraxia, essa mediania. Primeiro, identificar o que é um prazer natural e necessário. Por exemplo, beber água, comer, isso é um prazer natural e necessário. Só que existem prazeres que são naturais, mas que não são necessários. Por exemplo, beber uma água refinada, comer uma comida caríssima. Comer é natural, beber é natural, mas essas bases refinadas não é necessário, porque não está disponível a todos. O prazer, para ser legítimo, ele tem que estar disponível a todos. Há um prazer que não é nem necessário nem natural. Por exemplo, o luxo, a riqueza, o poder, o prestígio. A gente deve evitar isso, a gente deve buscar apenas os prazeres que são, segundo ele, Epicuro, naturais e necessários. Ao mesmo tempo, ele formulou o que ele chamou de tetrafármaco, os 4 caminhos ali para uma vida feliz, que são baseados no quê? Primeiro, não ter medo da morte, entender ela como uma condição que demarca a nossa existência. Segundo, não temer os deuses, porque o arbítrio humano não tem capacidade de mudar, de transformar a decisão dos deuses. Terceiro elemento, entender que o mal ele é sempre passageiro, ele não tem a profundidade ali que o bem tem. E quarto elemento, saber que o prazer, como eu havia dito anteriormente, ele só é legítimo se ele estiver acessível a todos, né? Que são os prazeres naturais e que são os prazeres necessários. Como eu não quero que nenhum vídeo fique muito longo, a gente vai dividir do período helenístico em 3 partes. Na nossa primeira parte a gente falou do contexto histórico. Nessa segunda parte, a gente falou do cinismo, do epicurismo e do hedonismo. Na nossa última parte, a gente vai falar do estoicismo e do cinismo. Beleza? Desculpa aí, do ceticismo. É isso. Tchau, tchau. Até.